que elas precisam ter a figura de um pai, não é? Talvez eu vou falar aqui sobre pais e filhos. Hoje o assunto é pais e filhos. É um assunto difícil para falar, porque você pode estar com vontade de levantar da cadeira agora. Talvez você não queira ouvir sobre pais e filhos. Ouvimos um testemunho agora há pouco de alguém, do Vinícius, que não teve pai ou mãe, mas que descobriu que é um pai, e que também há pais espirituais, a paz do coração. Tudo isso não muda o fato de uma coisa, irmãos, que Deus é pai. Por isso que Deus não deixou o modelo de pai para nenhuma pessoa. Na Bíblia, o único modelo de pai que você vai encontrar é Deus, pai. E o modelo de filho quem é? Jesus Cristo, o Filho. Não é interessante isso? Que o relacionamento mais importante da vida humana está moldado por Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Pai, obrigado pelo Dia dos Pais. Todos nós agora pensamos, não tem como não pensar nos nossos pais, como também não podemos deixar de pensar no Pai que somos. Fala conosco hoje mais uma vez. Tu faz tudo muito bem. Não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Tu nos ama. Obrigado por ser um Pai. Nós nos lembramos da Tua oração, Senhor Jesus. A última oração que está lá em João 17. Quando o Senhor disse que continuaria a revelar a nós quem é o Pai. Portanto, eu peço a Ti, Senhor, revela-nos aqui nesta manhã, mais uma vez, com mais profundidade, quem é o Pai. Porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que seja assim. Amém. Amém, irmãos. Então, falar de pai sempre traz emoções para mim, porque meu pai não está mais aqui. Meu pai partiu no dia que eu comecei a ser pastor nessa igreja, foi o dia que ele partiu, no Natal de 2006, no dia 24 de dezembro de 2006, quando nós íamos começar a primeira reunião desta igreja, lá no outro prédio. E quando eu descobri que eu teria que ser o pastor aqui, por algumas circunstâncias, foi quando meu pai partiu. Eu sabia que ele ia partir, Deus me falou. Eu sei que ele está lá com o nosso Pai agora, amém? Muito bom. Então hoje é sobre pais e filhos, e não é? É sobre pais e filhos, porque pais e filhos eles têm esse lance, né? Todo filho quer que o pai seja o super-herói, né? Vamos juntos, filhos, é nós, pai. O pai é tipo de um herói para a criança, né? Mãe também. É verdade que às vezes muitos dos nossos pais não foram heróis. Porém, isso não muda o desejo de qualquer filho, né? De alguma maneira se conectar com seus pais. Antigamente, a gente, sabe, a maioria dos casamentos começa assim, não é? Segundo essa imagem aqui, não seria maravilhoso? A gente sonha com essa imagem, né? Está aí, ó, a mão do papai, a mão da mamãe, a mão dos filhos. A maioria começa assim, mas nem sempre continua, não é verdade? Mas eu quero dizer que se você não teve um começo assim, não é? Ou se você teve e depois perdeu, eu quero reforçar uma coisa. Existe um Deus, Pai, que não mudou de ideia, e se depender dele, isto aqui pode ser a sua vida com seus filhos, amém? Eu nunca quero deixar de crer nisto. Hoje a sociedade, os filmes e tudo que se vê, diz assim, você não precisa de família para ter feliz, você precisa de você mesmo, não é? Essa cultura individualista, muito massificada pela mídia americana. Os americanos têm muito essa cultura individualista. Na verdade eles começaram com, não é,
O valor é o indivíduo, mas evoluído para o individualismo. Mas mesmo que essa não foi a sua imagem, eu quero mostrar para você a imagem de que nós podemos experimentar hoje de Deus o Pai. Quando o assunto é Pai, que tipo de sentimento surge em seu coração? Bom, já surgiu aí, não surgiu? Se você tivesse que escrever, o que você ia escrever? Se nós fizéssemos aqui uma enquete, e você digitasse no celular, quais 3 sentimentos que você sentiu agora sobre Pai, nós íamos ter aqui, sabe o quê? Todos os tipos de sentimentos. É verdade. Íamos ter todos. Porque nós somos diferentes, idades diferentes. É por isso que eu quero, nesse início, deixar bem claro uma coisa. Eu não estou aqui para botar um rótulo em você, nem para botar no rótulo do que é ser o maravilhoso Pai cristão. Não estou aqui para dar umas regrinhas dizendo, olha, isto é o grande padrão de Deus para ser Pai. E aí você sai daqui condenado como pai, e eu saio como um juiz, e você vai achar que eu sou melhor que você. Amém, irmãos? Vamos rasgar já essa besteira logo no começo. E o que eu falo também serve para filhos que são pais, que não são pais ainda, filhos e filhas, também serve para pais no sentido geral, né? Então, vamos ler 2 textos sobre pais e filhos. O primeiro está em Malaquias, que é o último texto do Antigo Testamento. Em Malaquias, capítulo 4, esses são os últimos versos do Antigo Testamento. Diz assim: vejam, lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. O profeta está dizendo que vai haver um grande e terrível dia do Senhor. Ele está falando da volta de Cristo, quando haverá um julgamento final, não é? E ele envia Elias antes, e nós sabemos que Elias já veio, João Batista, que anunciou a Cristo Jesus. E ele vai fazer o quê? Que o coração dos pais, presta atenção, esta é a última mensagem do Antigo Testamento. Que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu terei que castigar a terra com maldição. O sentido de juízo é o quê? Senão, qual é o sentido desta frase final? Se o coração dos pais não se voltarem para os filhos, e o coração dos filhos não se voltarem aos pais, não restará nada, porque não haverá nada mais. Então, a mensagem final do Antigo Testamento, que Deus deixou aí no propósito, e a última palavra é maldição, não é uma boa palavra, certo? Não. Mas o Antigo Testamento, ele nos faz alertas, ele nos informa o seguinte: se não houver um arrependimento, uma mudança, o que sobra é isto. Deus está dizendo, o que eu mais quero é que o coração dos pais se volte para os filhos, que o coração dos filhos se volte para os pais. Então, depois desse último verso, passam-se 400 anos sem haver profeta, sem haver palavra de Deus, sem haver ninguém que fale nenhuma mensagem da parte. 400 anos. Então surge João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos. Eu sou a voz do que clama no deserto, estou preparando o caminho do Senhor. Então vem Jesus, ele faz aquela obra poderosa na cruz, ele estabelece uma nova aliança. E aí nós vamos encontrar no Novo Testamento alguns outros textos sobre pais. Jesus vem para reconciliar pais e filhos a partir da reconciliação com Deus Pai. O que Jesus faz? Ele nos reconcilia com Deus. Se ele reconcilia o filho com Deus, se ele reconcilia o pai com Deus, ele reconcilia pais e filhos. E a grande verdade que Jesus nos mostra é que Deus é Pai. Porque a visão da antiga aliança é que Deus é um juiz muito bravo, parece. Mas o problema não está em Deus, como nós já pregamos aqui. O problema está no homem. Então, em Efésios você encontra: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer, isso é justo. Presta atenção,
Toda vez que você encontrar um mandamento no Novo Testamento, ele se baseia na nova aliança e não mais nas antigas, amém? Toda vez que você encontrar um mandamento no Novo Testamento, ele pressupõe um homem ou uma mulher que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus habitando dentro dele, amém, irmãos? Portanto, não há nenhum mandamento que é dado na nova aliança, no Novo Testamento, que não possa ser cumprido, porque agora você tem o Espírito Santo. Então, obedeça aos seus pais no Senhor. O que ele está dizendo? Olha, você vai obedecer aos seus pais por causa do Senhor Jesus, não por causa de se eles são bons ou se não são bons. Obviamente que eu não vou entrar hoje nesse assunto, mas você não pode obedecer aos seus pais se eles forem, obviamente, destrutivos, irem contra a palavra de Deus. Por isso que é no Senhor. Você não pode obedecer ao seu pai se ele não agir conforme a palavra de Deus, amém, irmãos? Porque não é uma escravidão. A obediência no sentido bíblico está ligada à honra. Honra seu pai e sua mãe. O que é honra? É o valor que você dá a uma pessoa no seu coração. Já aconselhei muitos filhos, e muitas vezes, e alguns deles diziam assim: como é que eu posso fazer isso com meu pai? E querem que eu seja assim com meu pai, mas o meu pai, ele não se importa comigo. O meu pai não sei o que. Eu falei: você não é escravo do seu pai. Você ama o seu pai? Eu já perdoei, eu amo. Mas é difícil relacionar com ele? É. Você não honra menos o seu pai, porque você não é fácil se relacionar com ele. A honra é o valor que nós damos no nosso coração. Mas nem sempre, presta atenção, você consegue estabelecer um relacionamento com esta pessoa. Amém, irmãos? Conheci muitos filhos que falam: amo meu pai, honro, mas é muito difícil conversar com ele. Eu só me machuco quando eu falo com ele. Não critico esses filhos se eles querem manter uma distância dos seus pais. Mas você percebe que isso não é para isso que Deus criou? Honra seu pai, é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo vai ir bem, você terá longa vida na terra. O que significa? Significa que quando a gente não tem as coisas acertadas com pai e mãe, nossa vida está travada. A gente anda arrastado. Tem uma coisa sempre nos puxando lá para trás. Deu para entender? Então tem que resolver esse assunto. Mesmo se seu pai já tenha falecido. Pais, agora a recomendação aos pais: não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Você sabia que a maior parte da irritação dos seus filhos é por sua causa mesmo, pai? Nós pais provocamos os filhos à ira. Como é que você provoca o seu filho à ira? Eu vou mostrar para você hoje. É quando você exige sem amar, quando você julga eles e não ouve o coração deles, quando você acha que sabe o que eles estão pensando ou fazendo e trata eles sem o devido respeito. Não é porque eles são pequenos ou menores que eles não merecem ser respeitados. Eduquem, em vez de tratar de maneira a irritar. Como é que trata de maneira a irritar? Quando eu falar: não, você nunca, você sempre, você não pode, você lá, eu no seu lugar, eu quando tinha a sua idade. Isso é bom, hein? Você é o modelo da perfeição. Eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor, não é que vem de você. A sua ou a minha instrução são insuficientes a pessoal. A minha experiência de vida pode servir como inspiração, não como regra. Amém, irmãos? Não como regra. Então o Senhor fala: educa, informa, capacita, levanta. Disciplina no original não significa correção. Disciplina significa a instrução que coloca a pessoa no caminho certo na vida. Amém, irmãos? Disciplina no sentido bíblico é a instrução, a orientação em amor que leva essa pessoa a andar num caminho que é bom para ela. Então, o desejo de Deus sempre foi ser nosso pai. Eu vos serei por pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso Deus queria desde o Antigo Testamento. Acontece que lá no Antigo Testamento ele tenta, mas não consegue, né? Ele consegue.
Então, como é que nós vemos o nosso relacionamento com Deus? A gente vê nosso relacionamento com Deus de que maneira? Deus para nós é mais como um juiz, ou Ele é mais como um pai? Como é que você pensa de Deus? É alguém que eu tenho que agradar para ver se eu consigo umas bênçãos? Ou Ele é um pai que já se agrada de mim? A gente sabe que é certo, eu estou perguntando como é que a gente se relaciona com Ele. Porque se Deus é um juiz que está vendo o meu comportamento, eu não tenho muita vontade de orar de manhã, tenho? Não. Eu não tenho muita vontade de ler a Bíblia, tenho? Não. Eu leio a Bíblia e me sinto condenado, eu vejo tudo que eu não posso fazer. Mas se eu vejo Deus como um pai que me ama, eu leio a Bíblia feliz, porque eu vejo tudo que eu vou me tornar, porque Ele é meu pai, amém, irmãos? Mas é a mesma Bíblia, só que é uma pessoa diferente que está lendo. Uma vê Deus como um pai amado, o outro vê Deus como juiz. Então, na antiga aliança, os homens retratam Deus, presta atenção, como um juiz. Você percebe não? Deus é o vingador, Deus executa a justiça, Deus está sempre, Ele acaba com os inimigos. Você ouve muito lei, juízo, punição. Isto é um padrão na antiga aliança. Se eu fizer tudo certo, vou ter o direito de ser abençoado. Não é verdade? Nós já falamos sobre isso na antiga aliança. É o homem, só que tem um problema. O homem é escravo dos próprios desejos. Na antiga aliança, presta atenção, o homem está interessado nos seus projetos. Na antiga aliança, o homem pergunta assim: qual que é o limite? Até onde eu posso ir sem pecar? Até onde eu posso ir sem cair? Eu posso aqui? Então eu vou andar aqui. Legalistas. E fica todo mundo apontando o outro, né? É um macaco falando para o outro: olha o seu rabo, olha o seu rabo. E todo mundo tem rabo, que não é verdade? É aquela piada, né? O homem quer estar no controle, quer usar Deus para obter o que ele deseja. Se eu faço, Deus tem que me atender. O objetivo é fazer tudo certo para ter uma vida abençoada. É um foco egoísta em si mesmo. Gente, quanta gente vivendo assim hoje em dia, é verdade ou não é? Meu Deus do céu. Acha que religião é isso? É só uma religião, é verdade. É o homem escravo de si mesmo. Tem uma natureza voltada para si mesmo. Na nova aliança, o conceito é diferente. É a imagem do pai que abraça um filho que fez um monte de besteira na vida. Esta é a imagem da nova aliança. Você ouve graça. O que é graça? Graça é você receber uma coisa que você não teria direito jamais de ter, mas receber e ser agradecido. É amor, perdão. Só que na nova aliança, o homem tem um novo coração. Ele tem um novo espírito que foi dado quando ele creu em Jesus. E esse espírito agora tem o Espírito Santo habitando. Na nova aliança, este homem na nova aliança, esse ser humano, presta atenção, ele tem mais satisfação em estar com o Pai do que nas bênçãos do Pai. Mais satisfação em estar com o Pai. Quando você quiser orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore em secreto. E o teu Pai que ouve em secreto, te recompensará. Então, você deseja fazer a vontade do Pai. Não para ter as bênçãos só para si. Porque, gente, você tem uma coisa que está garantido na nova aliança, são as bênçãos. Mesmo, pastor? Está na Bíblia, irmão. Respira. Se tem uma coisa que está garantida na nova aliança, são todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Aí a gente fica ainda preocupado se Deus quer nos abençoar. Nas nossas orações nós convencemos Deus que nós merecemos ser abençoados. Mas nós já temos direito a todas as bênçãos. E o Pai fala assim: vamos andar comigo, eu quero te mostrar. Bom, eu sei que vocês sabem, a gente sempre fala isso nesta igreja. Mas acontece que a maneira como a gente se relaciona com Deus define a maneira como nos relacionamos com nossos filhos. O juízo é para aquele que não se arrepende e continua o caminho da destruição. Você entende que Deus não deixou de ser juiz? Ele vai continuar a julgar o mundo, amém?
que é o mesmo Deus no Antigo e no Novo Testamento, gente. Ele vai continuar julgando. Só que o juízo, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há juízo para aquele que creu. Aquele que crê em mim viverá eternamente. Passou da morte para a vida. Amém, irmãos? Quando você crê que você é filho de Deus, tem uma morada na casa do Pai. Quem que vai tirar você da morada da casa do Pai? O diabo vai tirar você de lá? A doença vai tirar você de lá? Não, é só você, se você quiser sair. Se você quiser sair da casa do Pai, você pode. Mas agora eu quero falar para você, como é que será que os nossos filhos nos veem? Quantos são pais aqui? Deixa eu ver, cadê os pais? Você é pai? Pais? Muito bom, pais e mães. Quantos são mães? Quantos ainda não são pai nem mãe? Deixa eu ver, quantos ainda não são? Rapaz, só vieram os pais e as mães hoje, a minoria. Está casado, né? Em breve, certo? Não muito em breve, porque casou agora, né, Giovanni? Menos, né? Já o casal de trás está liberado, tá? Beleza? Está liberado, né? É isso aí, jogando sem goleiro, é isso? Maravilha. Gente, eu tenho um senso para saber quando uma pessoa, recentemente, fiquei intrigado com uma pessoa, ele falou assim, isso é o que eu vou fazer? Eu falei, um lance é filho. Eu perguntei, você tem medo de ter filho? Uma moça falou, não, fica meio assim, eu posso orar para você? Eu falei, pode. Está grávida, entendeu, irmãos? Então, Deus ama ter filhos, amém? Então assim, como é que será que nossos filhos nos veem? Como juízes exigentes, controlando as bênçãos? Só vou te dar se você fizer o que eu quero. Ou eles nos veem como pais amorosos que encorajam e abençoamos mesmo todo o tempo. Não ficamos fazendo chantagem, porque tem pai que faz chantagem, né? Pai só faz o que é bom para o filho quando o filho faz o que ele quer. Ou faz chantagem ou faz suborno. Quando ele faz o que quer, se você fizer eu te dou. Então fica uma relação de suborno comercial. Isso não é ser pai. Porque o seu pai, ele te abençoa mesmo quando você não faz tudo certo. Amém? Então a pergunta é para nós. O nosso relacionamento com nossos filhos é um reflexo do nosso relacionamento com Deus Pai. Não tem como. E nós como filhos, também temos um relacionamento com nossos pais baseado nessas mesmas verdades. Deus é a referência de pai, Jesus é a referência de filho, como eu falei no começo. Então, uma vez que nós conhecemos tudo isso, o que nós temos que lembrar? Fala para o seu amigo aí, acorda agora que essa parte é importante. Fala, é importante. Às vezes eu acho que a minha voz tem uma hipnose, leva as pessoas para o sono. Não é não, sabe o que é isto? Quando o assunto é difícil, as pessoas fecham os olhos. Eu já preguei mensagem aqui, milhares de vezes. Eu percebo que quando o assunto incomoda as pessoas, elas viram o rosto, elas fecham o olho, elas querem dar uma isolada. Deixa eu dizer, não isola não, que esse assunto vai fazer bem para você, é para te abençoar. Já avisei antes que eu não estou aqui para te condenar. Por que eu tenho que avisar antes? Quando eu falo de paz, eu tenho que dizer um monte de coisa antes. Por quê? É infelizmente dada a negatividade que é. O que era para ser bom é ruim. Mas Deus continua sendo bom e muda essa realidade. Amém, irmãos? Então, olha que interessante. Já ouviu daquela frase, a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração está aqui, ó. E a boca está aqui, tá certo? Não. O senhor pôs uma mulher por quê? Eu não tinha foto de um homem, tá certo não? Não, só para... Ou porque as mulheres são as que gritam primeiro, não é verdade, gente? Porque o homem fala o quê? Não, tá tudo bem. Tá nada. Então o que acontece? Aqui, na parte interna, é o coração. No coração tem o que eu acredito, que são os meus princípios, os meus valores, e o que eu valorizo, o que é importante para mim. O que eu acredito e o que é importante para mim, vai definir o que eu priorizo e o que eu faço.
Está claro? A boca fala do que está cheio. Aquilo que você faz, a boca é mais do que falar, a boca é o agir, não é? É as suas escolhas. Então, aquilo que a gente costuma escolher e fazer sempre, está muito ligado ao que é importante para nós. Pense isso em relação aos filhos. O que é que o seu filho diria que é importante para você? O que é que a sua filha diria que é importante para você? Eu já ouvi várias coisas, boas e não muito boas. Já ouvi assim, importante para meu pai é o ministério que pensam dele da igreja, para minha mãe também. Falei, por quê? Porque se tiver alguma coisa na escola, uma coisa na igreja, eles estão na igreja. Eles têm muita preocupação que o pastor vão pensar deles. Tem muitas coisas. O que é importante para o seu pai? Ele fala que importante é minha mãe, ele fala que a gente é importante, mas na verdade o trabalho dele que é importante, né? Porque quando está uma coisa errada no trabalho dele, você precisa ver como é que ele trata a gente. Estão aí, irmãos? Amém? Não adianta, a boca fala o que está cheio o coração o tempo todo. Você pode tentar maquiar, mas é impossível. Com experiência própria, sou pai há 37 anos. Então, se a gente quiser mudar algo externo, tem que mudar algo interno. Se você quiser mudar o comportamento, você tem que tratar o coração. A gente não consegue mudar comportamento sem tratar coração. Por isso, é que a gente só pode ensinar um filho de coração para coração. Só pode ensinar alguém de coração para coração. Você tem que gostar um pouquinho de mim, ou pelo menos não tem nada contra mim, para ouvir o que eu estou ensinando você. Porque se você tiver algo contra mim, você não consegue entender esse ensino, mesmo que eu estou só expondo a Bíblia para você. Não é verdade? Porque os relacionamentos vêm antes de tudo. Então, gente, meu filho, dá-me o teu coração, diz o texto. Que os seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. Provérbios 23, 26. O que Deus pede o coração? O que Deus pede o meu coração e o seu? Ele já deu dele, né, gente? É verdade, não é? Ele já deu dele. Deus Pai já deu seu coração. Cara, Ele deu o filho dele. Eu não daria um filho meu para morrer na cruz por alguém. Eu não consigo. Você conseguiria? Eu não conseguiria. Já pensei, falei, quer saber? Eu não consigo. Para dar, eu teria que ser muito orgulhoso. Eu teria que ser... Deus já deu o coração dele. Então, quando a gente canta aqui, né, com o Robert, meu coração é teu para sempre. Deus já disse, o meu já é eternamente de vocês, amém? Mas nós escolhemos se entregamos nosso coração a Ele ou não. Então, o objetivo é o coração, o comportamento é a consequência. O objetivo é o comportamento é a consequência. Agora imagina as mentes. Eu, meu pai, eu, meus filhos, eu, meu pai. Fica batendo aí na sua cabeça, não é verdade? A ferramenta para treinar o coração é o relacionamento. Não é o conhecimento. Diga, não é conhecimento. É relacionamento. Você chega com o seu filho com um monte de conhecimento, você está tudo certo e ele não te ouve. Porque falta relacionamento. O amor edifica. O saber, o conhecimento, traz orgulho, ensoberbece. Então, é o amor, a amizade, é a compaixão, é a compreensão, é o ensino, é o encorajamento e também a correção. Porque a correção faz parte do relacionamento pai e filho. Faz ou não faz? Faz. É que a gente não entende direito de correção. Não vou falar hoje sobre isso, que não é o tema, mas a primeira pergunta de hoje é: meu coração já pertence a Deus Pai? Pertencemos um ao outro? Que legal, amanhã de manhã, a primeira coisa que eu vou fazer é ter um tempo com Deus Pai. Não vejo a hora de separar um tempo. Se eu não conseguir, acontecer algum imprevisto, eu vou separar um tempo depois, porque eu não posso deixar de falar com Deus que é o meu Pai, amém?
Isso deveria ser um anseio nosso. Está me dando uma regra? Não, estou te dando um fato. Quanto mais você ver Deus como Pai, mais essa vontade vai dominar o seu coração. Amém? Porque quando fala de oração, é só crítica, né? É só condenação. Tem caras que chegam e falam assim: se você não ora uma hora pelo menos, Jesus falou, nem uma hora pode orar comigo, então se você não ora uma hora, nem crente você é. Não estou aqui para isso, amém, irmãos? Porque tem muitos dias que eu não consigo orar uma hora. Tem dias que a minha mente divaga, ou a sua não divaga. Quantos a mente divaga quando está orando, além de mim? Deixa eu ver. Graças a Deus, estamos todos vivos. Se você não levantou a mão, ou você não está orando, ou você não entendeu a pergunta. Mas a mente divaga, mano. E Deus, Ele está ali com você. Para mim, a oração sempre foi muito difícil no passado. Porque eu tinha que orar, tinha uma regra, tinha uma ordem. De um dia eu falei, até que Deus falou comigo um dia: eu estou tão perto de você que você pode me abraçar. Para com essas besteiras. Conversa comigo. Amém, irmãos? A segunda pergunta: tem conexão de coração entre eu e meus filhos? Ou entre eu e meu pai? Porque tudo que filhos precisam é conexão com os pais. E os pais também precisam de conexão com os filhos. Deixa eu já garantir para você uma coisa: isto não é perfeito, amém, irmãos? E não precisa ser. Eu quero falar algumas coisas para terminar esse último bloco que eu aprendi como pai. Quero pedir licença a vocês para falar um pouco da minha experiência como pai. Porque eu poderia falar muitas coisas legais dos livros e das pesquisas, não é verdade? Não. E você ia achar muito legal. Mas isso não sei. Eu prefiro falar daquilo que eu aprendi como pai um pouquinho. Talvez sirva para você também. Quando eu estava preparando essa mensagem e a coisa estava meio travada, e aí quando eu falar, o Senhor falou para mim: escreve uma carta para os seus filhos. Eu escrevi 3 cartas. Vou entregar hoje para vocês. Com um cheque de R$1.000 dentro. Eu falei que é cheque, você já sabe que é mentira, que nem usa mais cheque, não é verdade? Não. Faz o Pix então. Aí depois que eu escrevi as 3 cartas, eu sabia o que escrever nessa mensagem. Aí Deus me deu a mensagem. Fica uma dica: quem sabe, em vez de você, pai, esperar uma carta do seu filho hoje, escreve uma carta para ele. Ou amanhã. Não precisa ser hoje, tá? Sim. Mas você pode escrever uma carta para ele. Então, uma coisa que eu aprendi, esse até que eu pratiquei um pouco mais: não deixe tudo para a mãe. Não deixe tudo para a mãe deles. Assuma a liderança da educação dos seus filhos desde a infância, e não se afaste na adolescência. Amém? Filhos adotivos também. Filhos que submetem a você, talvez não tenham um pai, mas te veem como um pai, também. Estou falando com os homens, tá? Homens. Assuma a educação dos seus filhos. Assuma as conversas. Assuma os diálogos. Assuma a repreensão. Assuma a correção. Assuma. E quando eles forem crescendo, não se afaste na adolescência. Não transfere para a igreja a educação dos seus filhos, tá? Ajuda a igreja. O que a igreja são? São outras pessoas, outros irmãos, né? Então, sabe, quando um pai assume a educação dos seus filhos desde cedo, isso traz equilíbrio para a família, traz confiança. Mas eu nunca assumi, como é que eu faço? Começa hoje. Meu filho é grande, ele continua querendo conexão com você. Filhos e filhas,
Pai, saia só você e a sua filha. Saia só você e o seu filho. Você tem 3 filhos, sai com um de cada vez. Sai junto, faz o social. Mas quando sai junto, eles têm os amigos. Se sair você e ele, é diferente. Com os meninos, saia. Com os meninos, pelo menos na minha realidade você sai com os meninos, eu tinha um filho, então, comida primeiro, comida é muito importante, eles querem comer, tá certo ou não? Come, lanche, aí eles começam a conversar. E com as meninas, compra alguma coisa para elas, você tem que gastar, você tem que comprar brinco, comprar roupa, sapato, certo ou não? Mas se deixar, vai fazer compra o dia inteiro, então você tem que pôr um limite ali. É nessa hora que eles falam muitas coisas. Mas não sai assim para comprar com eles com o celular na mão, né? Não, deixa eu atender essa ligação aqui. Porque hoje, né? A geração dos escravos do WhatsApp. Não é isso? Não? Oh, Deus. Nem de domingo, o pessoal deixa quieto. Não se resolve tudo com vara. Eu aprendi isso também. Na minha época eu ensinava que com vara resolveria tudo. A vara e a disciplina dão sabedoria. E dão. Serve, tem o seu lugar. Vai ter tantas vezes que não resolve absolutamente nada. Precisa entender o momento. Precisa entender a situação. Às vezes ele está tentando dizer alguma coisa e não consegue. E você vai lá, corrige ele. Ele nunca vai te dizer o que é. Ele não vai te falar do bullying na escola. Ele não vai falar do amigo que desprezou ele. Ele não vai falar do erro que ele cometeu e está com vergonha de falar para você. Ele está irritado, ele está cantando. Isso é tudo sinal. O mais importante não apareceu. Amém? Vara não vai resolver isso, vai só atrapalhar. A gente fica tão focado em corrigir o comportamento que esquece do coração. Lembra que eu falei? O mais importante é o coração. O comportamento dá uma ideia do coração. Uma ideia, mas não tudo. A gente fez o melhor com o que a gente pôde, com o que a gente tinha. Se você fez isso, pai, amém. Estamos no mesmo grupo, amém, irmãos? Mas hoje você pode ser um pai melhor. Agora, quando a gente chega assim nos 60, a gente começa a olhar para trás com mais frequência. É verdade ou não é? Começa a olhar para trás com mais frequência, começa a fazer avaliações. Então eu não posso fazer avaliações e querer ter um passado melhor. Mas eu posso, aceitar os meus erros e falar, agora que eu sou vô, eu tenho uma segunda chance de ser pai, não é verdade? Não. Por isso que é bom conviver com os netos, entende? O duro é ver os filhos às vezes errando, como a gente errava, né? Aí você quer corrigir os filhos, não adianta. Primeiro o coração. Faz perguntas. Por que você fez isso com ele? Por que você está fazendo assim? Faz perguntas. Ouça o coração do seu filho, não apenas as palavras. Eu falhei muito nisso, reconheço. Quantas vezes dei uma resposta rápida? Quantas vezes eu descarreguei versículos sobre eles? Que eles já sabiam. Quantas vezes dei instruções? Eu tratei às vezes eles como burros, né? Porque se você diz uma coisa para o seu filho que ele já sabe, você está tratando ele como uma pessoa burra. Não é que ele não sabe por não conhecer, é que ele não consegue praticar, amém? Ele não consegue praticar, falta uma referência, falta uma ajuda, falta a mão de um pai. Então você critica o seu filho porque ele já sabe, mas ele só não está conseguindo praticar. Mas na minha formação religiosa, era muito importante que todo mundo fizesse certo. Eu nunca tive a preocupação que os outros iam pensar de mim por causa dos meus filhos. Graças a Deus, isso eu aprendi cedo. Sabe o que eu aprendi? Vou te contar por quê. Porque eu dava aula para as crianças. E eu via as crianças
com medo do que os seus pais iam fazer, porque está na igreja, com medo do que os seus pais iam fazer se eles soubessem, com medo que o pai ia falar, o pastor. E eu falei, não, isso não. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu prefiro deixar de ser pastor, deixar de ser coisa na igreja, mas não vou perder os meus filhos. Aprendi ouvindo a dor deles. E vi de resposta pronta e fórmula. Dá outra face, filho. Você tem que andar a segunda milha. Você tem que. Essa frase é terrível. Você tem que. Não é melhor? Você pode. Você tem o poder de. Já te foi dada a graça para. É diferente você falar, você tem que. Porque você tem que, diz assim, o problema é seu, está nas suas mãos, você não muda porque você não quer. Você tem o poder de que foi dado, você está dizendo, há uma pessoa, um todo-poderoso que pode ajudar você, e eu também estou aqui. Amém, irmãos? Isso eu aprendi. Fiz com meus filhos tudo? Não. Não diga você isso, você aquilo, você isso, você aquilo, você precisa. Isso são palavras de julgamento. Diga, eu entendo. Como eu deixei de dizer, eu entendo. Uma vez eu disse para os meus filhos, eu entendo. Falou, você entende, pai? Por quê? Eu até espantei com a pergunta. Porque eu tive a sua idade. Aí ele chorou. Obrigado, pai. Você não teve 14 anos? Não teve 12 anos? Foi difícil para mim ter 13 anos. 14 anos. Você acha que vai ser fácil para o seu filho? Não corrija o que ele está falando. Procure entender. Não é isso. Isso é isso. Não é isso. Você quer dizer isso. Não é isso. Você está falando isso. Sabe o que você está dizendo para ele? Que você conhece mais o coração dele do que ele mesmo. Ou seja, você é um grande juiz. Estou falando de mim, tá, irmãos? Amém? Falando dos meus erros. Conheci um filho, depois, quando adulto, um filho que foi abusado na escola. Abusado fisicamente, no banheiro. Tentou contar para o pai, mas o pai, sempre focando no comportamento, o que ele faz? Ele não conta. Por medo do pai. Só há muito tempo depois. O pai se arrependeu bastante. Né? Se arrependeu. Hoje esse pai se reconciliou com seu filho. Né? Se reconciliou, ama o seu filho. Mas é muito duro quando um filho não consegue contar algo vergonhoso para o pai ou para a mãe. Conheço filhos que sofriam bullying na escola, mas os pais achavam que isso era uma coisa que você tem que ir lá, você tem que falar, você tem que se impor, você tem que fazer. Só que um pai não entende como que os filhos na escola querem a amizade dos outros, entende? Eles querem fazer parte da turma. Eu mesmo fui saber de coisas dos meus filhos muito depois que eles me contaram. Ainda bem que eles me contaram. Mas doeu muito para mim, porque eu falei, eu estava ausente. Eu não queria estar, mas eu estava. Eu estava muito preocupado com a igreja, com os problemas das pessoas. Eu estava querendo ser tanto um bom pastor, que eu descobri que a única maneira de ser bom pastor é ser um bom pai. Então ouça o coração do seu filho, não apenas as palavras, ouça o coração. Então tem que ter mais tempo, tem que mudar o tom de voz, suspender julgamentos. E uma coisa, pai, isto eu evitei, porque aprendi também. Não converse com seu filho julgando ele com base na experiência passada. Porque você é assim, você sempre faz isso, eu já te conheço, eu sei como você é.
Ou seja, quando você fala isso, você está dizendo: você não tem jeito. Não fale assim com seu filho. Não foque nos 10% de erro, encoraje os 90% de acerto. Isso eu faria diferente, sabe? Porque eu queria ser um pai tão bom, que eu queria logo corrigir. Meus filhos erravam um pouco, então eu queria logo corrigir aquilo que eles estavam errando, para ajudar eles. Mas eu não estava ajudando, você entende? Eu queria corrigir aqueles 5, 10% que estava errado, para ajudar ele, mas não estava ajudando. Eu devia pegar os 90%, certo? E falar: você é o meu filho, você é minha filha. Eu perdi essa chance muitas vezes. Foca muito no negativo, sabe, muito analítico, já pega logo o que está errado. Não é? Já pega logo o errinho que está. Tem um erro aqui, essa letra ficou mais para lá, já tira isso aqui. Cara, olha que texto lindo, não fica falando da vírgula que está fora. Amém, irmãos? Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Não foque nos 40%. Se você sempre tenta corrigir o que está errado primeiro, você demanda a perfeição e manda a mensagem da insatisfação paterna. O que vai ficar no coração deles? O encorajamento do bom ou a correção do negativo? Mas não vai corrigir? Não é isso que eu estou falando. É uma abordagem, né? Tudo depende de como você começa. Não diga que o seu filho já sabe, ele já é burro. Ele não é burro, só está conseguindo acertar. Já falei para você. Nunca amaldiçoe a identidade por causa dos erros. Você sempre, você nunca. E quer piorar? Coloca você no meio. Você nunca faz como eu mando. Você devia fazer o que eu digo, porque eu sei o que é certo. Eu. A identidade do seu... Ele errou, mas não é um erro. A identidade do seu filho não é o que ele é capaz de fazer. Como a sua também não é. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, eu também procurei não amaldiçoar a identidade dos meus filhos, mas não sei se acertei sempre. Porque sabe por quê? Porque às vezes não são as palavras, sabe? Às vezes são as não palavras. É quando você não olha, quando você fala assim: depois a gente vê, depois a gente conversa sobre isso. Conclusão do seu filho: quando chega no que é importante para mim, ele fala que depois vai conversar. E pais esquecem, porque são muito ocupados com coisas muito importantes, e não falam. Eu queria encorajar você a focar nos 10, focar nos 90. Por último, quando precisar corrigir, foca no coração, não no comportamento. Pode subir a banda aqui? Passou do tempo já, né? Foque no coração, não no comportamento. Não suborne seu filho para fazer o que você deseja, já falamos. Agora eu vou dar um conselho muito bom. Que eu me esforcei sempre a praticar, embora nem sempre consegui. Mas eu vi muitos pais errando, pais que comparam os filhos. Não compare o seu filho com você mesmo. Guarda a sua reguinha. Porque eu, no seu lugar, porque quando eu tinha a sua idade, porque eu não faço esse tipo de coisa, porque eu... Você pode usar o seu exemplo? Pode. Uma vez eu chamei uns filhos em casa, numa época de muita briga, e estavam destratando a mãe, eu falei: deixa eu perguntar uma coisa aqui. Vocês estão tratando a sua mãe dessa maneira? Eu quero saber, fui eu que ensinei isso a vocês? Vocês viram eu fazer isso? Como? Vocês viram eu fazer isso? Não. Porque se vocês viram eu fazer isso, quero que vocês falem, porque eu quero admitir a minha responsabilidade de pedir perdão. Se eu fiz, eu quero corrigir agora. Ele falou: não, pai, você não faz isso. Você acerta com a mãe. Eu falei: que bom, filho. Que bom, filhos. Respeita a sua mãe. Não atropela o que ela diz. Se vocês não viram isso em mim, que bom.
Porque sabe, os filhos também aprendem outras coisas que não deviam, certo? Tem que dizer quando é responsabilidade deles, não tem problema. Mas não puxa a sua régua. Eu nunca. Mas para com isso. Existe um modelo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Existe Ele. Você só é melhor por causa dele. Você só vai ser melhor por causa dele. E você só vai entrar naqueles portões por causa dele. E eu quero entrar naqueles portões. Eu vou entrar antes dos meus filhos. Eu quero entrar antes dos meus filhos. Não quero que nenhum filho entre antes de mim. Esse menino que morreu, imagina a dor do pai que nós oramos. É muito dolorido um pai perder um filho. Se você perdeu filhos, eu me solidarizo a você. Não vou dizer que eu sei o que é, porque eu não faço a mínima ideia. Mas eu sei, mas eu entendo que é muito difícil. Não compare seu filho com o irmão, com a irmã dele. Não faça isso. Faz que nem seu irmão, não diga isso. Isso nunca sai positivo. Não compare seu filho com os filhos de outros colegas. Meus filhos foram comparados com muitos outros. Na comunidade onde a gente veio, tinha um pai que queria sempre encorajar o filho dele, comparando ele com meu filho. Provocou quase o ódio desse filho com meu filho. Esse filho quis até abandonar o pai, se tornou rebelde. Ele dizia assim: você queria o Gustavo como seu filho, né? Lembra que eu falei, cara, não faz isto. Nenhuma comparação é positiva. Compare o seu filho com ele mesmo. Filho, você está tão melhor hoje. Filha, você é alguém tão melhor agora. Filha, eu vejo você crescendo cada vez mais. Olha como você está indo bem, filha. Compara ele com ele mesmo, amém? Mostra como ele está progredindo. Mostra como você vê ela. Fale dos seus erros, tentando acertar. Não fala como você acertou quando ele errou. Quando eu comecei a falar com meu filho dos meus erros, produziu mais efeito de quando eu falar dos meus acertos. Então, irmãos, eu faria muitas coisas diferentes. Compartilhei algumas aqui com você. Tem tantas outras. Compartilhe um pouco do que eu faria diferente. A pergunta é o que você e eu faremos de diferente, como filho, como pais. Vamos ficar de pé. Mensagem de pai e filho é muito reflexiva, pode ficar pesada. Você crê que esta mensagem é de Deus? Não, você crê? Irmãos, eu sei que é. Eu não teria como pensar. Até hoje de manhã eu estava pensando, Senhor, eu vou dizer o quê? Às vezes Deus deixa para a última hora, para a gente desesperar mesmo, sabe por quê? Aí a gente não tem muita saída. Mas a mensagem que o Senhor pediu para você é que Ele é um Pai que está com você. Não importa os erros que você cometeu com seus filhos, ou nem mesmo os erros que o seu pai cometeu com você. Quando a presença dele está como está, as coisas começam a ir para o seu devido lugar, amém? Eu vejo meus filhos sendo melhores pais do que eu. Eu fico muito feliz. Estou aprendendo a ser pai de novo. Os meus filhos estão perto de mim o suficiente para ouvir todos os meus erros, encorajamentos. Eu posso continuar. Se eu aprendi a fazer certo, eu posso fazer certo agora. Quando eu pregar essa mensagem daqui a 10 anos ou 20, aí eu talvez possa dizer outras coisas, como é que é tratar com filhos adultos. Eu estou no começo dos filhos adultos.
Mas a mensagem final para você é que Deus é um Pai e ama você. Ele faz de você um pai melhor hoje. E você pode aprender a ser filho dele, como Jesus é.